Então, nós vamos tentar perceber um pouco da figura deste homem, o padre Amílcar Amaral, aquilo que ele significou para a catequese no nosso país e do muito que lhe devemos hoje, do modo como temos a nossa catequese. Não quero apenas evocar a figura deste homem, que é notável, e vamos ver porquê, mas, sobretudo, render-lhe a homenagem de um homem que faz com que a catequese, como a temos hoje em Portugal, esteja organizada e esteja, de facto, e seja uma das ações pastorais mais importantes da nossa Igreja, e ele tem uma boa cota à parte. Vamos então avançar para esta figura, analisá-la um pouco e depois, no diálogo, tentarmos perceber algumas coisas. A Maria Luísa falou que eu tenho uma tese de doutoramento sobre os catecismos e foi feita na década de 90, no princípio da década de 90, depois de termos terminado o programa de catequese de 10 anos, que saiu entre 91 e 93, o terceiro e o quarto saíram em 92, 93 e os outros 91, 92. E nessa altura, quando o Bispo da Guarda me pediu para fazer o doutoramento, eu pensei o seguinte, eu era pároco e pensei assim, dos cristãos, tinham passado, estamos em 90, tinham passado praticamente 40 anos ou não? Mais ou menos. Era a geração da gente nova das paróquias, 30 e tantos anos, e eu pensei assim, quais eram as qualidades e também os defeitos dos catecismos que esta gente teve na infância e que hoje precisávamos de um programa de catequese para colmatar essas deficiências ou então potenciar, desenvolver as qualidades deste programa. Foi esta a ideia que esteve na base. Isso levou-me a fazer o estudo dos catecismos do Monsenhor Amílcar, porque de 53 a 56, estamos em 91, 92, são 30 e tantos anos. Eram os pais das crianças, adolescentes da catequese que tínhamos nas nossas paróquias. Foi essa a razão que me levou a fazer este estudo dos catecismos. E foi aí que... Bem, então vamos ao tema. Quanto ao tema do Monsenhor Amílcar. Vou nos primeiros diapositivos, eu tenho aqui isto escrito, mas penso que com os diapositivos chega o que... Depois também, isto fica, os diapositivos ficam disponíveis para poderem utilizá-los, pronto, não é do CRIS e podem utilizá-los. Por isso não estejam com muitas notas que podem lá ir a ver. O que tenho aqui é, de facto, a ficha que temos na Diocese de Aveiro sobre este homem. Cada padre e diácono tem uma ficha com o nascimento, a filiação e também com os cargos que teve ao longo da sua vida. E temos lá uma secção, como não pode deixar de ser, os falecidos e os vivos. Este foi aos falecidos. Então, o Monsenhor Amílcar nasceu em 14 de dezembro de 1919, num lugar de Passau, na freguesia de Severo do Volga. Na altura, era Diocese de Viseu, porque em 1919, Severo do Volga, concelho, era Viseu. Só em 1938, ao ser restaurada a Diocese, é que passou a fazer parte da Diocese de Aveiro. O que significa que o seminário menor o fez em Viseu. Pronto, ele fez o seminário menor em Viseu, de 32 a 39. E depois fez a opção, com certeza, 39, de, em vez de continuar seminarista de Viseu, passou para seminarista de Aveiro. O mesmo aconteceu, um pouco mais anterior, com o Dom Júlio Tavares Rebimbas. Era seminarista portanto, do Porto, Bunheiro, e quando foi criada a Diocese, passou
para a Diocese de Aveiro. Depois ele morreu a 13 de dezembro de 90. Ele, no dia seguinte, no dia que foi sepultado, fazia anos. Portanto, faria 71 anos. Ele morreu cedo, se assim podemos dizer, na questão da idade. Foi ordenado em 9 de agosto de 42, pelo primeiro bispo, e, muito interessante, penso que está... Agora vêm as datas do 6 de novembro, não vem o que está a dar? Sim. Então, ele foi ordenado em agosto e em 42, logo a seguir, foi ordenado coadjutor de Águeda e pároco de Castanheira do Volga. É uma paróquia. Até há pouco tempo era muito comum Águeda ter coadjutores, vigários, e um dos vigários era o pároco de Castanheira do Volga. Portanto, isto já é muito antigo. Mas o interessante é que, um ano depois, ele é nomeado pároco, em 43. E aí deixou essa paroquialidade. E em 47 foi professor de religião e moral, e em 50, esse é um dado muito interessante, participou em representação da Diocese de Aveiro no Congresso Internacional de Catequese em Roma. Em 50, ele foi um dos participantes do Congresso Internacional de Catequese em Roma. E depois deixou de ser professor, depois em 56, 9 de julho, deixou Águeda para ir estudar para Paris, e lá na nossa ficha tem assim uma nota muito interessante. Em 13 de setembro de 56 e 9 de julho, deixou de ser pároco. E em 3 de julho, acaba a publicação do 4º volume do Catecismo Nacional, cujo trabalho iniciara com o primeiro volume em outubro de 53. Está na ficha que lá temos na Diocese. Em 58 vai para Paris fazer a licenciatura no Instituto Católico, depois teve uma boa classificação, depois até estuda também Teologia, e em 1960 assume o cargo de diretor do Secretariado Nacional de Catequese. Pronto, depois deixou o cargo em 70, esteve 10 anos, e depois morreu, como já vimos, em 90. Outro dado muito interessante é este. Já temos aí, foi criado, portanto, é o autor dos catecismos, e aquilo que a mim me leva mais portanto, a admirar este homem, é que ele não tinha, vamos explicar, a preocupação dele era dotar a sua paróquia de catecismos, sobretudo o catecismo da primeira comunhão. Porque não havia especificamente no nosso país para crianças, havia vários, mas não alargado a nível nacional. E ele faz na sua paróquia. E já vamos ver a gênese dos catecismos. E ao mesmo tempo também se preocupa com outra dimensão, que é com as aulas de moral, as aulas de educação moral religiosa católica. Os da minha geração, o meu livro de religião, que nós tivemos na escola primária, também a autoria é dele. Portanto, é bom. E depois houve aquela nossa história divina, lembram-se? Também é dele. E com muitos outros volumes. Após a publicação dos 4 volumes, os bispos nomearam-no diretor do secretariado, mas ele pôs uma condição. Qual foi? Ele que era, portanto, tinha feito o curso de teologia dos seminários, pediu que ele aceitava ser diretor do secretariado se fosse fazer uma especialização em catequética. E vai, depois de 56, 2 anos para Paris, está até 3 anos. E inicia em 60, no dia 1 de março, as funções de diretor do secretariado. O enquadramento. Porquê é que nascem estes catecismos? Qual é a razão por que eles nascem? Primeiro, em 1926, o Concílio Plenário Português
já foi falado aqui de manhã pelo padre Alexandre, as convulsões políticas da República, depois com o aparecimento do Estado Novo, em 26, reúnem-se os bispos portugueses. E chamado Concílio Plenário, ainda não havia conferências episcopais, que são recentes, e o que é que eles pedem? Um decreto que dentro de 3 anos, a contar da sua promulgação, do Concílio, dos decretos, houvesse um único texto de catecismo em todas as dioceses. Isto foi em 26. E o catecismo só apareceu em 53. A gente também tem que ter estas limitações da história, porque quando às vezes andamos com muita pressa, pronto, praticamente quase 30 anos depois. Este decreto do Concílio concretizou-se apenas quando o Secretariado Nacional da Catequese foi criado em 52. Agora, em 45, o cônego Gregório Neves, eu vou dizer isto porque também é importante o que vem a aparecer a seguir, professor do Seminário dos Olivais em Lisboa, preparou um texto com os respectivos desenhos que fosse o tal Catecismo Nacional, mas não se ingrou. Não se ingrou. Depois, em 50, já vimos, realizou-se em Portugal a primeira semana de estudos catequísticos. E voltou novamente a ideia, façam um catecismo, façam um catecismo. Claro que eu não estou aqui a dizer antes, estou a ver as irmãs reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, que tinham uns catecismos adaptados dos franceses, havia vários, mas vamos deixar isto para outra história. A Diocese de Aveiro, na Diocese de Aveiro, o tema do Catecismo Nacional aparecia em todas as reuniões. Quando havia uma reunião de padres, e quando aparece o catecismo, e quando é que vem o catecismo, e nós não temos catecismo para as crianças. Bem, o padre Amílcar Amaral, então prior de Águeda, desejava ardentemente ver publicado também um catecismo nacional. Para realizar este sonho, o que é que ele pensou? Pedir ao cônego Boyer autorização para traduzir e publicar o seu catecismo da primeira comunhão. Ele tinha publicado um catecismo na França, que era um catecismo evangélico sobre os evangelhos. Não pensem lá nos evangélicos, a gente quando agora está a pensar, mas o título é o Catecismo Evangélico. Então ele pensou, vou-lhe pedir autorização e vamos adaptá-lo, publicá-lo cá. Nesta altura, os paulistas, Sociedade de São Paulo, pediu ao padre Amílcar para preparar um catecismo da primeira comunhão. E, para isso, enviou-lhe alguns catecismos italianos, cujos desenhos ficavam à sua disposição. O padre Amílcar o catecismo foi preparado, tendo sido preciosa a ajuda do capelão do Hospital de Águeda, o padre José Reinaldo Matos, que o padre Cruz conheceu muito bem, eu já não. Então, esse catecismo é este que tenho aqui, que foi o primeiro, publicado em 53, que tem os mesmos temas do que vós tendes na pasta, mas os desenhos são diferentes. Os tais italianos. Que o Marco Daniel fez um bocadinho ali com aqueles desenhos que ele apresentou, são muito parecidos com estes. Esta, podemos dizer, é a primeira edição oficial do Catecismo, mas já lá vamos. Em 52, um pequeno grupo de pessoas, chefiado então pelo pároco de Águeda, padre Amílcar, e secundado pelo cônego Gregório Neves, eu ponho este nome, juntamente com o Monsenhor Gustavo de Almeida, que tinha sido um padre que tinha ido para trabalhar com as noelistas, e foi da Guarda, ele era padre na Diocese da Guarda, e em 50 a renovação da catequese na Diocese da Guarda foi pelas noelistas. E há aqui gente que conhece muito bem uma senhora que era a Dona Teresa Navarro, foi uma das grandes cabouqueiras da renovação da catequese em Portugal, que morreu recentemente. E então, este cônego Gregório Neves, professor de catequética no Seminário dos Olivais,
e pelo padre Henrique Canas, Policarpo Canas, há aqui muita gente ainda de Lisboa que ouviu falar neste nome e conheceu, analisou o dito catecismo, o tal catecismo, modificando o que consideravam mais necessário, tendo depois sido apresentado ao cardeal patriarca, cardeal Cerejeira, que fez dele um catecismo nacional. Por isso, é muito interessante que neste primeiro não aparece cá a tiara do cardeal Cerejeira, aparece uma cruz no prólogo. Isso aparecerá no tal que é, portanto, nesse que tendes aí na pasta. Tendes aí os desenhos, estão a ver a diferença, não se vê nada. Agora é que se vê. As ilustrações deste catecismo são de origem italiana e também já aprendi aqui alguma coisa hoje, a gente está sempre a aprender. Se pegarem no vosso catecismo, eu pensava que os outros 4 eram todos do Vítor Peon, mas não. O primeiro tem aí ao fundo, uma coisinha muito pequenina, Laura Costa. O primeiro é de uma, portanto, pintora portuguesa, Laura Costa, diferente, tem aqui mesmo ao fundo, assim uma coisinha de nada. Pronto, é só para... E os outros é que são do tal Vítor Peon. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que a mim me dá a impressão, a gente estudando as fontes, era que a catequética no Seminário das Olivais estava tão bem organizada e tão, eu ia dizer a palavra, tão atualizada, que o nosso padre Amílcar, só com o curso de teologia, sem especialização nenhuma, fez este trabalho. Gostava que ficasse isto muito claro. Depois dos catecismos é que ele foi fazer especialização. O que significa que os catecismos são fruto da sua formação inicial, teológica, e também da sua formação, que foi adquirindo. Aqui tem um papel importante o Cônego Gregório Neves e também o tal Padre Gustavo e outros. Os volumes têm a aprovação do Cardeal Cerejeira, em nome dos bispos de Portugal, e que são publicados, 53 o primeiro volume, depois esta é a primeira edição, e o que tendes na pasta é a segunda do primeiro. Também é bom dizer assim, o projeto da redação, eu estou-me a servir aqui desta história, já ouviram falar que o Padre Blinquete, lá da Diocese de Aveiro, publicou a História da Catequese em Portugal, 2 grandes volumes. E estes dados são de lá. Quando, penso que foi em 88 ou 89, fizeram uma homenagem ao Monsenhor Amílcar, devia ser em 89, nos 60 anos, ele tem uma entrevista no Correio do Voga, que é o jornal diocesano, que ele reproduz na História da Catequese, onde estão estes dados. E quem fez essa entrevista foi feito ao Padre Amílcar. Portanto, a redação dos catecismos pertenceu ao Padre Amílcar. Os retoques do mesmo aos outros membros da equipa, quem eram o tal Gregório Neves, Cônego Gregório Neves, ajudado pelo Dom Policarpo da Costa Vaz, que foi depois bispo da Guarda, mas era bispo auxiliar em Lisboa, o cardeal Cerejeira, que durante vários dias, diz o texto, de manhã à noite, trabalhou com a equipa assistida por um teólogo, nomeado pelo patriarca, o padre Francisco Ócares, que era pároco da Penha de França. Enquanto os catecismos eram elaborados por esta equipa, eram analisados, etc., eu tenho além, tenho aqui, o guia do catecismo, era da autoria exclusiva do Padre Amílcar, não passava pela equipa. Portanto, eu tenho um volume ali na parte, depois mostro. É assinado por ele, estes não. Estes são da responsabilidade dos bispos. O guia do catequista é da responsabilidade dele, está assinado por ele. E juntamente com os catecismos,
Ele também publicou o chamado Caderno de Trabalhos Práticos, onde, por exemplo, já vamos ver aí um exemplo, se fazia, tenho aqui o exemplo que está aí, já vamos ver, em que o catequizando respondia às perguntas e o catequista ia pondo aqui a classificação. C, que estava certo. B, que faltava alguma coisa. Errado, põe errada. Estes são alguns dos cadernos de trabalhos práticos. E nestas minhas investigações descobriu da minha irmã, que ela ainda nem sabe. Mas vou dar-lhe, para que ela o tenha lá. Mas isto é muito interessante, porque isto era simultâneo ao ser pároco de Águeda, que era e é uma paróquia muito grande. Avançamos, na segunda metade do século XX, foi testemunha de um grande florescimento catequético. Reorganizaram-se os secretariados diocesanos, trocam-se experiências entre dioceses, ensina-se catequética nos seminários, traçam-se critérios comuns, sobretudo nos encontros nacionais de catequese. Só para terem uma mínima ideia, isto já pertence um pouco à história, eu comecei a trabalhar na catequese em 82. E nessa altura, há aqui gente de várias dioceses, há nomes que, na sequência do Monsenhor Amílcar, renovaram a nossa catequese, foram continuadores. Em Lisboa, o padre Policarpo Canas. Em Coimbra, o padre Jaime. Em Aveiro, o padre Blinquete. No Porto, o Costa Maia. Em Lamego, o Cono Cardoso. Em Bragança, o padre Valdemar. Em Viseu, o padre Poças. Na Guarda, o padre Pires. Em Porto Alegre, o padre Diogo, que depois veio a ser do Nacional. Se a gente começa a ver as dioceses, vemos que esta gente é a continuadora, simultaneamente, do trabalho do Monsenhor Amílcar. E isto é fundamental para entendermos a catequese hoje. Temos aí, então, os 4 volumes do Catecismo. Temos a primeira edição dos tais desenhos italianos e depois a segunda edição. E com a renovação da catequese no período anterior ao Concílio Vaticano, dá-se com a publicação em 4 volumes do Catecismo Nacional da Doutrina Cristã e aparece, aqui é que é o interessante, um plano de catequese organizado em vários anos. A novidade da nossa catequese em Portugal é termos um livro para o catequista e um livro para o catequizando, para a criança, ou adolescente ou jovem. Na nossa tradição portuguesa, o que é um catecismo é o da criança e o do catequista. Já não é assim nos outros lados. Normalmente, na França, na Espanha, na Itália, publica-se o catecismo da criança e depois cada um depois adapta conforme puder, por regiões, etc. E somos um país pequeno, mas esta tradição vem do padre Amílcar. Isto também é interessante descobrirmos isso. Quando se publicou o Catecismo Nacional, não se sentia ainda a necessidade da catequese aos adolescentes. Porque, eu quase que me atrevo a dizer, nem havia na altura. A gente da infância adulta passávamos para, nós que temos essa idade da infância adulta, com 13, 14, 15 anos, ou íamos estudar, ou começava-se a trabalhar, ou não. Era assim. E com estes 4 volumes, a catequese compreende apenas a infância. E depois publica-se, eu tenho aqui, o Catecismo da Profissão de Fé e do Crisma, que é um catecismo, nada mais, nada menos que as fórmulas destes. Pegaram nos 4 volumes, fizeram as fórmulas, puseram aqui as fórmulas e nós tínhamos de as saber e tínhamos de as aprender. Bem,
Era aqui na altura também da profissão de fé e do crisma, era a mesma altura. Lá na nossa beira, a tradição era quando o senhor bispo ia crismar na paróquia, faziam a primeira comunhão de manhã e o crisma à tarde. Olha, e eram cristãos igual como hoje, deixem lá. Bem, estas eram as claro que o ambiente era diferente. Estas eram as concepções pedagógicas daquele tempo. E agora iríamos ver um bocadinho o Catecismo Nacional em 4 volumes. Ver um bocadinho o Catecismo. Temos aí, eu acho que é muito importante, claro que nesta edição já tem a tal tiara do cardeal, mas que é o mesmo do cardeal de Cerejeira. Mas diz assim: o presente Catecismo vem dar cumprimento a um voto do Concílio Plenário. Tendes na introdução. É destinado a todas as crianças de Portugal que devem fazer a sua primeira comunhão à roda dos 7 anos, como desejava São Pio X. Mas é muito interessante que foi neste ano que ele foi canonizado, diz assim: o presente Catecismo é como desejava o Beato Pio X. Claro, ainda não estava canonizado, estão a ver a evolução também até das datas. Depois, foi para facilitar o trabalho educativo nas famílias, os primeiros educadores são os pais, nas catequeses e nas escolas, a quando são responsáveis pela alta missão de fazer desabrochar na alma infantil a virtude e a santidade. Espera-se que o zelo de todos os educadores cristãos faça valorizar o presente texto oficial, cujas lições não eram catequeses nem encontros, eram lições. É como vem aqui, primeira lição, segunda lição. Se acham ligadas ao tempo litúrgico, de fins de outubro a maio. As lições marcadas servem para melhor permitir essa ligação na hipótese de uma aula semanal. Ensinando, estão a ver, quando nós hoje dizemos que a catequese tem de fugir da escola, claro, nós aqui era assim. Cuide-se da formação cristã da criança, atenda-se às condições várias da sua preparação cristã e desenvolvimento, faça-se com que ela compreenda toda a doutrina, a ame e aplique à sua vida, procura-se que retenha de memória o que deve reter e, consequentemente, se prepare de modo a poder já confessar-se e comungar pelo tempo pascal. Claro, quando é que fazíamos a primeira comunhão os mais velhos? No primeiro ano de catequese, era ou não era? E no 4º ano fazíamos a comunhão solene. Alguns casos era o crisma era antes, quando lá ia o Sr. Bispo. Bem, vamos avançar. Primeiro volume. Inicia-se em 7 de outubro de 53. O Papa Pio X, São Pio X, tinha sido um grande impulsionador da renovação da catequese, ele tinha sido pároco. Ele, para verem como isto é muito interessante, os pastorinhos de Fátima fizeram a primeira comunhão pelas mãos do anjo. Porque só se podia fazer a comunhão naquela altura 12, 13, 14 anos. Só a Lúcia é que fez a primeira comunhão. Ainda sabem, na história dos pastorinhos, que a Lúcia fizeram-lhe um interrogatório, ela até respondeu, mas o prior achava que era muito nova, tu não podes fazer a primeira comunhão depois de confessar. Porque ainda és muito nova. Começou a chorar, e eu penso que era o padre Formigão ou o padre Cruz. Era o Cruz, tinha lá ido confessar, ajudar o prior a confessar. E ele diz assim, não, a menina está preparada, vai à minha responsabilidade. E foi assim que a Lúcia fez a primeira comunhão. E chega à casa e diz à mãe, amanhã faça a primeira comunhão. Não precisou de vestidos de noiva. Nem precisou de banquetes. Entendem? Bem, esta renovação catequética que se faz no tempo do Pio X, que depois chega-nos a nós. O primeiro volume era destinado a todas as crianças. E depois
que deviam fazer a sua primeira comunhão. Era orientado para facilitar o trabalho educativo, já vimos, e que pede que se cuide da formação cristã da criança. Segundo volume, portanto, o primeiro volume abarca, podemos dizer assim, adaptada à criança, toda a história da salvação. Pensava só no primeiro volume da primeira criança, então começava. Onde é que começa? Normalmente, o que é que Deus fez? A criação. Ainda se lembram os mais velhos, a gente ainda sabe estas perguntas. Quem é Deus? É o nosso Pai que está nos céus. Onde está Deus? Em toda a parte e cuida de nós. Ainda sabíamos isto ou não? E então nós tínhamos, os primeiros foi a criação. Depois Deus vê-nos, Deus criou Adão e Eva, Deus criou os anjos, o pecado de Adão e Eva, Nossa Senhora, o nascimento de Jesus. Depois vem os santos inocentes, a adoração aos magos, Jesus em Nazaré, Jesus no templo, a Santíssima Trindade. Estou só a dizer alguns que temos aí. Depois Jesus mostra que é Deus, Jesus deixou-nos a missa, Jesus ficou conosco, sofreu por nós, Jesus morreu na cruz, a ressurreição de Jesus, o perdão dos pecados, como Deus perdoa, como devemos comungar, etc. Este era, de certo modo, a síntese. Depois Jesus enviou o Espírito Santo, subiu ao céu primeiro, os pequenos apóstolos de Jesus, que é o Crisma, a nossa Mãe do Céu, e termina depois com algumas orações no final. Agora, os outros catecismos já vão ter uma outra finalidade. O segundo deseja aprofundar a vida cristã. E qual é a melhor forma de aprofundar a vida cristã? Explicando os sacramentos. Então, o segundo catecismo é dedicado aos sacramentos. Depois de terem feito, a palavra é, uma introdução à vida cristã, agora vão desenvolver os sacramentos. Que mais não é a presença de Jesus em nós pela ação do Espírito Santo, ou não? Hoje os sacramentos é o Espírito que dá vida, que torna presente Jesus. Terceiro volume. Não podemos ficar nos sacramentos, pois não. É preciso ser bom cristão. São as normas morais, o pecado, os mandamentos, a vida moral cristã. As normas da perfeição moral aprovadas ou propostas por Jesus Cristo. Mas aqui também gostava de vos alertar para um aspecto bonito. Houve a preocupação de estudar a vida moral cristã sob o ponto de vista positivo, não negativo. Eu fui para o seminário em 68, para o seminário menor. Terminavam todos os retiros, todos, que tínhamos no seminário, com os novíssimos, morte, inferno, juízo e paraíso. A gente andava com medo do inferno. Que é uma visão distorcida do sétimo dom do Espírito Santo, o temor de Deus. Eu temo a Deus não porque tenho medo dele, mas porque o amo. Bem, agora se calhar também precisávamos de acentuar um pouco esta tónica, que existe inferno e os maus vão para lá. Bem, a vida moral. E o quarto catecismo é o ano litúrgico. Temos aí até um bocadinho, portanto, como estava organizado, o ano litúrgico, em que a catequese se organizava à volta das festas do ano litúrgico. Qual era a pedagogia? Muito interessante. Era uma pedagogia ativa, como já foi dito, e apresentando as diferentes linguagens pedagógicas. Nós só temos aqui os catecismos, mas havia quadros parietais, isto é, havia uma caixa com, lembram-se, com imagens que a gente apresentava, e havia filmes fixos, já havia filmes dos catecismos. Claro que era preto e branco, a cor somos nós só agora. Mas já havia filmes.
E é muito interessante, também outra coisa muito interessante, em Águeda, o Centro Social Paroquial, uma das funções que tinha era ser o cinema da terra. Pronto, isto tudo tem a sua história. Marcam cada lição. Eu pus lição, que é o que vem no catecismo. Para nós é um encontro. Então, como é que se fazia uma catequese? Começava-se pela apresentação de um quadro. Depois fazia-se a descrição do quadro. Perguntas minuciosas sobre o que se ensina. Fazer sobressair a verdade que se deseja inculcar. Provocar a reação das crianças para sabermos até que ponto a verdade é convicção e se as impressionou. Dar em seguida uma fórmula simples para reter. Fazer descobrir uma resolução, que é o tal propósito, e, finalmente, concluir com uma oração em relação com a matéria dada. Se eu falava na obediência ou se falava na morte de Jesus, a oração estava em relação com isso. Porque a oração não é uma forma de tapar a boca às crianças. Ora, vamos lá rezar para elas calarem. Não pode ser assim. Então, a pedagogia de uma catequese. Estamos no primeiro volume e estamos na catequese, vamos lhe chamar lição, como está aí, 11, em que só é 11, Jesus em Nazaré. Portanto, Jesus é pequenino, deu a infância de Jesus, agora Jesus em Nazaré. A catequese começava por ser uma reflexão individual para a catequista. Também é bom, eu ponho aí, note-se a palavra usada no feminino. Não havia catequistos. E depois disse de propósito catequistos para sublinhar, quando em 81 ainda toda a gente falava as catequistas. Quando nos cursos da Diocese, as catequistas. Hoje já se fala nos catequistas. Agora, se calhar, com esta nova moda, temos de dizer os e as catequistas. Bem, depois, tendo como ponto de partida os desenhos do catecismo, que eram bíblicos, tem sempre por detrás uma cena bíblica, a criança ia sendo introduzida no tema que se lhe queria transmitir. Concretamente, nesta catequese 11, temos Nossa Senhora ensina Jesus. Depois, no outro desenho, é Jesus obedece de boa vontade. Está a dar lá o milho às galinhas, com uma bilha d'água, enquanto Nossa Senhora cose e o São José prega um prego, o menino Jesus apanha os paus. E depois aparece aí, claro, aplicado a nós, uma menina a lavar os pratos, a enxugá-los. O tal, Jesus, é uma menina. Hoje tínhamos de pôr um rapaz e uma rapariga. Mas bem, também fica bem as meninas lavarem os pratos. Fica muito bem. O primeiro desenho apresenta a casa de Nazaré, onde Nossa Senhora ensina Jesus a ler. Depois, o segundo apresenta a oficina de São José. E o terceiro, aparece Jesus obedecer com prontidão. Então, isso significa que Jesus nos deu o exemplo em tudo. Cada um de nós deve procurar fazer como ele procedia. E por isso foi a última pergunta que devíamos reter. Por que devemos obedecer sempre aos nossos pais? Devemos obedecer aos nossos pais porque eles fazem as vezes de Deus junto de nós. Isto é bonito ou não? Só para alguns. Isso aparece no quarto desenho, a menina. Esta é a ideia central que se querem colocar nas crianças. A obediência de Jesus menino a Maria e a José é exemplo para também nós obedecermos aos nossos pais. A catequese termina com uma oração. Qual é? Ó Jesus, perdoai-me as minhas desobediências e ajudai-me a ser melhor daqui em diante. E com um interrogatório, porque devemos obedecer aos nossos pais e depois a resposta devemos obedecer, como já foi dito.
Em casa, completava-se com os exercícios dos trabalhos práticos. O método era um método socrático, que era perguntas e respostas. Isto vem dos catecismos já portanto, do século XVI, quando aparecem os catecismos para os catequizandos. Só uma nota também, curiosidade. Até hoje, a palavra catecismo é uma palavra de invenção portuguesa. Não se conhece nenhuma língua, até mais antigo, onde apareça a palavra catecismo. É num catecismo português, do século XVI, que aparece a doutrina cristã ensinada às crianças e depois o catecismo. É a primeira vez. Porque nós não íamos ao catecismo, íamos à doutrina, não era assim? Nós íamos à doutrina. Não era à catequese, à doutrina. Tocava ao sino e dizia à minha mãe, tocou à doutrina. Às 14h de domingo, era quando tínhamos a catequese, nós lá na aldeia. Fazem parte deste método as perguntas do professor catequista, o que leva a criança a grande participação. A grande novidade nestes catecismos é que, mais do que sobrecarregar a memória das crianças com muitas fórmulas, progressivamente estas eram obrigadas apenas a fixar o essencial. Havia apenas uma pergunta no final para decorar. Eu penso que esta dimensão da memória perdemos-la muito na nossa catequese de hoje. A linguagem tinha o desenho, a expressão plástica, os jogos, o gesto, o canto, a oração, o testemunho, tudo isso era utilizado. Os outros 3 volumes trazem logo no início a seguinte advertência. A explicação das lições vai na linguagem mais simples que nos foi possível para ser entendida pelas crianças e para facilitar deste modo aos catequistas menos experientes a preparação das lições. Depois vêm os guias de ensino, o que fazia o padre Amílcar, e tem também os tais guias. As ilustrações já estamos aqui a ver quais são. Cada ilustração é uma lição. O texto das crianças é colorido. Então, já temos aqui que tem de mudar isto, que ele pediu ao Vítor Peon que lhe fizesse o segundo, terceiro e quarto, porque o primeiro é da tal Aurora Costa. Tem de mudar isto. Sim. Sim, Laura Costa. Já estou a terminar. Vem aqui o guia do ensino e o caderno de trabalhos práticos. E olha, vejam aí. Este é como aparece, está preenchido, e este já está colorido, igual ao catecismo. Como está? Eu tinha de trazer um bom, então. Tinha de trazer um bom. Não é a minha irmã. Mas também tem muitos bons. Portanto, não quis ser facciosista. Depois, os cadernos de trabalhos práticos. Caderno de trabalhos práticos, que já foi dito aqui. Do 3º volume, do 4º. E os filmes fixos. A Bíblia das Criancinhas, com 128 figuras móveis. Também no tempo. Todos estes meios representam uma grande evolução pedagógica em relação a outros materiais didáticos do seu tempo. E agora ficamos já aqui, já não digo mais nada. Tinham um ponto 6º, que era, mas é o normal, da profissão de fé, da celebração da fé, da vida moral e do compromisso cristão, como é que os catecismos estão organizados, mas isso já está dado. Pronto, ficamos aqui.